Boa tarde a todos, então. Em nome da Pró-Reitoria de Graduação, nós agradecemos a presença da professora Eliezer nessa tarde aqui conosco, né, compartilhando um pouquinho dos estudos e pesquisas nesta área, né, professora Eliezer. Gostaria de dar alguns recadinhos antes de passarmos, então, a fala para a professora Eliezer, dizer que esta atividade, né, a grande maioria das atividades do ciclo de desenvolvimento profissional 2021, a exemplo do que foi o ciclo do ano passado, né, a grande maioria das atividades são professores e servidores técnicos, né, que se prontificaram a participar, né, e a contribuir com as ações de formação na universidade, né, através do Banco de Talentos. Então, este ano também nós estamos abrindo para quem quiser contribuir com as ações. Então, no formulário aí de presença já vai ter o item ali, o tópico para assinalar se quer contribuir ou não com as ações de formação. Eu peço que todos assinem a lista de presença, né, pelo e-mail institucional, é importante que acessem a lista pelo e-mail institucional. Informo que as gravações, né, do ciclo estarão no YouTube da Prograde, então é importante também que vocês curtam, né, a página lá do YouTube da Prograde, e ao término do ciclo, a última atividade é 23 de julho, nós disponibilizaremos as gravações. Bom, então eu vou passar a apresentação, né, da professora Eliezer. A professora Eliezer é técnica em assuntos educacionais, especialista em educação ambiental, mestre em tecnologias educacionais em rede, ambas pela UFSM. Membro da equipe de capacitação da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, professora conteudista da CAPES UFSM e ministrante de cursos de capacitação. Boa tarde, professora Eliezer, seja bem-vinda à Unipampa e a fala é sua. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao convite da Aline, né, da Universidade Federal do Pampa, a todos os colegas, né, estamos aqui numa parceria, né, para compartilhar saberes com vocês. A minha intenção aqui não é de trazer nenhuma novidade, mas é de trocar experiência com vocês. Então, é uma grande satisfação e agradeço muito ao convite de vocês. Então, eu gostaria que todos aí escrevessem ali no chat se o áudio e a minha imagem estão boas para vocês. Eu vou compartilhar agora a apresentação e aí vou pedir que vocês interajam ali no chat se ela está aparecendo ou não, e o pessoal, né, da equipe organizadora poderá me avisar. Tá tudo tranquilo? Sim, eu gostaria também de dar mais um recadinho, né? Essa primeira hora vai ser a hora de apresentação da professora Eliezer, e na segunda hora da nossa atividade, né, então nós teremos um momento de interação com a palestrante. Eu peço que quando vocês forem fazer qualquer pergunta, vocês selecionem ali para todos os participantes ali no chat, senão fica direcionado só para os palestrantes e daí os demais participantes não veem a sua pergunta. Então, quando for fazer a pergunta no chat, passa para todos os participantes. No momento da interação, vai ter a oportunidade também de usar o microfone. Então, basta aí levantar a mãozinha que nós estaremos acompanhando na hora das perguntas aí que quiser usar o microfone para fazer a interação. Professora Eliezer, a palavra é sua. Obrigada. Então, o tema que me traz, né, esta atividade é a sala de aula invertida, né, que é uma abordagem híbrida de ensino. Para falarmos sobre essa temática, eu trouxe aqui para vocês alguns antecedentes que foram super importantes para o desenho da sala de aula invertida, né? É uma tradução, né, para o termo em inglês Flipped Classroom,
Então, em 1900, na década de 90, o Eric Mazur, um professor de física da Universidade de Harvard, ele realizou estudos com o método e ele publicou um livro sobre este método, que é a instrução pelos colegas ou instrução por pares, que culminou, né, neste manual que foi divulgado em 1997. O método dele consistia no estudo prévio de materiais pelos alunos e na aplicação de testes conceituais, antes das atividades em classe e também em classe. Ele fazia uma discussão conceitual com os alunos, aplicava o teste conceitual e, de acordo com o percentual de acertos, ele fazia nova discussão, né, promovia a discussão entre os pares, entre os colegas, e novo teste conceitual. E só avançava no conteúdo se os alunos acertassem mais de 70%. Se fosse entre 30% e 70%, ele promovia a discussão entre os colegas para dirimir as dúvidas, né, as disparidades entre os alunos dos conceitos e aplicava novo teste. Em 1999, esse outro professor também da universidade e outros colegas, eles propuseram o Just Time Teaching, que foi é traduzido no português como ensino sob medida, no qual o aluno assumia a responsabilidade de se preparar para as aulas, né, realizando alguma tarefa prévia, no qual ele enviava as dúvidas para o professor, e o professor, 24 horas antes da aula, baseado nesse questionamento, nessas dúvidas dos alunos, ele planejava a aula, né? E esse ensino, ele também previa um tempo para ser executado. Então, de 2 a 7 dias, ele disponibilizava o material aos alunos, e 24 horas antes, ele preparava as aulas, com base nas dúvidas dos alunos. Então, é um método, assim, que segue, é um pouquinho mais rigoroso, né, digamos assim. Em 2000, na conferência internacional, na 11ª Conferência Internacional, realizada na Flórida, o conceito da Flipped Classroom foi apresentado nesse congresso. Neste mesmo ano, estes professores, Leige, Platt e Treglia, né, da Universidade de Miami, eles apresentaram um estudo comparativo entre a sala de aula invertida e o ensino tradicional, o sistema tradicional. Foi aplicada numa mesma disciplina, com o mesmo conteúdo programático, e eles chegaram à seguinte conclusão, que embora fosse muito difícil abarcar em classe todos os estilos de aprendizagem, a estratégia da sala de aula invertida, ela englobava um amplo espectro de estilos de aprendizagem dos alunos. Então, eu trouxe essa informação porque a gente, assim, no campo da educação, as pessoas afirmam que é muito difícil fazer estudo comparativo, mas não é impossível. E, claro, a gente tem que levar em consideração que existem muitas variáveis. Dificilmente você consegue aplicar uma única turma, métodos diferentes, né, com conteúdos idênticos, né, porque existem vários vieses, né, então é um estudo relevante, já existem mais estudos comparativos, então é possível de realizar sim, e a gente precisa entender que no campo da educação, embora a gente não tenha como fazer estudos como nas ciências exatas, né? É possível, sim, a gente trazer esses estudos. Em 2004, a fundação da Khan Academy, ela foi importante para divulgar a ideia da sala de aula invertida, né? Porque o Salmon, ele gravou várias videoaulas a pedido de uma prima e divulgou na internet. E todo mundo começou a acessar esses vídeos. Eu me lembro, inclusive, que foi reportagem do Fantástico, né, a Khan Academy, e os vídeos são muito interessantes, são vídeos explicativos,
em que o professor, inclusive, usa uma lousa digital, vai escrevendo, e realmente é aquela explicação de sala de aula, porém disponibilizada no vídeo, e propicia o aprendizado do aluno, né? E em 2006 e 2007, os professores de química, né, do ensino básico americano, eles gravaram aulas de química, né, em vídeo, para aqueles alunos que participavam das competições. Né? Os Estados Unidos, eles têm isso, né, do esporte, né, da competição, e para os alunos não perderem as aulas, né, eles passaram a gravar as aulas. E não pensem que a gravação das aulas eram curtinhas, de 5, 10, 15 minutos. Não, eles gravaram literalmente as aulas e disponibilizaram para esses alunos. Só que, para surpresa deles, eles perceberam que os demais alunos começaram a acessar esses vídeos, começaram a estudar, usar esses vídeos como reforço para reolhar a explicação do professor. E aí eles transformaram, né, essas videoaulas em projeto e passaram a dispor, assim, de mais tempo em sala de aula com os alunos. Eles gravaram as aulas durante um ano inteiro, né? E aí eles acabaram publicando esse trabalho deles, né, que é considerado aqui o primeiro livro sobre sala de aula invertida. Só que o Bergman e o Sans, eles afirmam que eles invertem a sala de aula utilizando o vídeo, mas essa não é a única maneira de inversão da sala de aula. É possível inverter a sala de aula com outros materiais. Nesse caso aqui, os vídeos, eles tomam lugar da instrução direta do professor, porque o professor disponibiliza isso para fora da sala de aula, tendo, assim, mais tempo em sala para trabalhar atividades mais complexas, né? E mais extensas também, né? E em 2013, tá? Esses professores aqui, eles analisaram os programas de educação básico americano, que se chama K12, né? E sob a ótica da teoria da inovação disruptiva e a teoria dos híbridos. Essa teoria dos híbridos, ela emerge no contexto industrial como uma estratégia sustentada para lidar com uma tecnologia inovadora, disruptiva, que tem como solução um híbrido, que é a combinação da nova tecnologia com a tecnologia antiga. E ela representa uma inovação sustentada em relação à anterior, tendo como características esse híbrido, né, que apresenta o quê? Tanto a nova quanto a antiga tecnologia, atendendo aos clientes já existentes, para os quais a proposição de uma tecnologia totalmente disruptiva, nova, ela seria não usar nada, né? Ocupa o espaço da tecnologia pré-existente e apresenta um uso mais simples do que uma inovação totalmente nova, disruptiva. E no campo educacional, né, o ensino híbrido, ele emerge, então, como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional, como uma tentativa de oferecer o melhor dos dois mundos, né? As vantagens da educação online combinadas com os benefícios da sala de aula tradicional. Aí vocês podem me perguntar, mas a sala de aula tradicional é totalmente criticada, mas existem benefícios da sala de aula tradicional, né? A gente pode citar inúmeros, por exemplo, as interações face a face, a possibilidade do professor dirimir as dúvidas dos alunos presencialmente, corrigir equívocos de compreensão, né? Propor atividades grupais, interagir com esses alunos. Então, a aula tradicional, ela tem seus benefícios, né? Nós não precisamos denegrir a imagem da sala de aula tradicional para propor algo novo. Assim como o ensino online tem recursos e atributos que são cruciais, né, numa sociedade, né, do conhecimento, da aprendizagem, em que nós temos aí as tecnologias mudando, né, o acesso à informação e a forma como esse aluno aprende,
né? Então, é a valorização desses dois mundos. Por isso que o híbrido, ele é interessante e ele é aceitável, né? Porque ele mescla, ele combina, né, esses dois sistemas de ensino, né? E a gente precisa lembrar que o ensino híbrido, né, que o conceito do B-Learning, ele é desenvolvido a partir das experiências do e-learning, que é a distribuição, né, do conteúdo pelo computador, pela internet, né? Então, ele tem essas raízes, né, da internet, que todo o ensino online traz para nós. Então, alguns conceitos aqui, né, que o ensino híbrido ele é a combinação, né, dos recursos e dos métodos utilizados face a face com os recursos e os métodos do ensino online. É uma estrutura sinérgica de aprendizagem que combina tanto a aprendizagem de sala de aula tradicional com a aprendizagem online. Então, a combinação, a fim de quê? Criar um ambiente mais flexível, né, mais atrativo para os alunos. Por que mais atrativo e mais flexível, né? Primeiro, porque os alunos adoram usar tecnologia, né? Eles nasceram no meio digital, eles têm acesso ao conhecimento, à informação, eles gostam, né, da tecnologia e gostam que o professor use tecnologia. Então, promove maior engajamento dos alunos, né? O ambiente é mais flexível porque no momento que eu disponibilizo e utilizo a internet para disponibilizar a informação, uma explicação, o aluno ele pode acessar em ambientes físicos diferentes quantas vezes ele quiser. Então, imagina uma sala de aula tradicional, em que o professor explicava em sala de aula um conteúdo. Se o aluno faltasse, ele perdeu a explicação. Ele não tem como rebobinar e olhar aquela explicação novamente. Agora, quando o professor disponibiliza esse conhecimento, essa explicação, utilizando algum suporte educacional em rede, o aluno pode revisitar quantas vezes ele quiser. Ele pode pausar o vídeo, voltar à explicação quantas vezes ele quiser. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, a partir desses programas de educação norte-americano, né, o Christensen, o Horner e o Staker, eles classificaram o ensino híbrido e situaram a sala de aula invertida como um modelo rotacional de ensino híbrido. Tá? Eu não vou me ater a esses demais modelos aqui, tá? Mas porque eles são modelos, né, do K12 americano, que eles identificaram, e eles colocaram na zona mais híbrida de ensino, né, a rotação por estações. Uma das estações tem que ser online, né? O laboratório rotacional, um dos laboratórios é virtual, e a sala de aula invertida rotaciona entre atividades presenciais e atividades que o professor prepara para o aluno fazer em casa, em outro ambiente, num ambiente fora da sala de aula. Esses modelos aqui, o Flexi, o modelo à la carte, o virtual aprimorado, o enriquecido, eles são modelos mais disruptivos, são modelos assim que tem mais do ensino online do que o ensino presencial. Esse modelo Flex, inclusive, né, na explicação que eu pesquisei, ele, inclusive, nem tem divisão por séries ou anos. Então, assim, é algo bem diferente. O modelo à la carte, o aluno ele vai fazer um ou mais cursos totalmente online, mas mantém as atividades do ensino tradicional, tá? E o virtual aprimorado, né, o aluno ele vai ter uma agenda, né, de estudos e ele vai agendar o encontro presencial com o professor, tá? Então, são modelos, assim, americanos, né? Eu acho que nós aqui no Brasil, nós podemos ter os nossos modelos de ensino híbrido, porque, na verdade, nós temos que valorizar a produção nossa aqui também, né? A nossa capacidade de planejamento, de organização, de ensino híbrido, né? Se nós conhecemos o desenho da sala de aula invertida, nós podemos, então, dentro dessa abordagem, planejar
diferentes atividades com os nossos alunos. Tá? Então, aqui, ó, a rotação individual também, que é essa aqui, tá? Ela também é um modelo, assim, mais disruptivo e mais raro de acontecer, tá? O aluno também, ele tem uma agenda individualizada, acertada com o professor, ele pode ou não passar por estações, né? Mas isso é de acordo com as características do aluno e da forma como ele aprende melhor. Tá? A sala de aula invertida, então, como eu já falei para vocês, a rotação ela ocorre entre a prática presencial supervisionada pelo professor na escola e o estudo do conteúdo e lições online fora da escola. Então, no ensino híbrido, o aluno aprende pelo menos em parte por meio do ensino online. Então, é a combinação do online com o presencial. Este livro aqui, né, da Basic, do Neto e do Trevisani, é um livro bem interessante, né, e eu trouxe aqui como destaque aqui, eles falam, né, da importância dos recursos digitais, né, que são meios, né, para o estudante aprender no seu ritmo e no seu tempo, que é o que já é utilizado na educação à distância, né. A educação à distância democratiza o acesso à educação, né, permitindo que o aluno esteja em um tempo, num espaço físico diferente do professor, acessando os materiais, né? E tem os encontros presenciais avaliativos. Bom, então entrando aqui basicamente no desenho, no modelo da sala de aula invertida, né? Como eu já disse, é uma abordagem híbrida de ensino, mais simples de ser implantada, bastando para isso um bom planejamento, no qual a gente transfere a aula expositiva, a preleção para fora da sala de aula. O professor pode fazer isso com vídeos, com podcasts, com PDFs, com apresentações, aí ele vai escolher, né, como ele vai inverter essa sala de aula. O que é interessante na abordagem é que o professor vai dispor de mais tempo em sala de aula para as práticas com os alunos, porque na abordagem tradicional, o que acontecia? Boa parte do tempo o professor usava com a explicação do conteúdo. E aí tinha o que lá? Sobrava 10 minutinhos da aula, ou 15 minutos, para as práticas. Aí o professor dava até a atividade prática e o aluno ia concluir essa atividade em casa. Não dava tempo. E aí não dá tempo para o professor transformar a sua sala de aula num laboratório de experimentação, de simulação, né, no qual ele está ali como um especialista, atendendo individualmente os alunos, dirimindo aquelas dúvidas de aplicação de conceitos. Então, esse é o grande, eu acho que a grande característica da sala de aula é a reestruturação do tempo didático em sala de aula. O professor ele vai ter mais tempo, né? Então, dos pilares da abordagem, né, segundo uma organização americana encarregada em divulgar e dar assessoria aos professores para a implementação dessa abordagem, é que o ambiente ele se torna flexível, porque ele acaba abrangendo diferentes estilos de aprendizagem, criando espaços mais flexíveis para os alunos, né? No momento que a sala se torna um laboratório, né, em que os alunos podem produzir e o professor está ali, não é mais o sábio no palco, dando uma palestra, né, os alunos passivos assistindo, ok, de vez em quando um pode fazer uma pergunta ou outra, mas nesse modelo, né, o aluno vai ter que praticar, isso exige mais do aluno, exige que o aluno sim se aproprie daquele conhecimento, né? Então, isso envolve também uma cultura de aprendizagem, porque a aprendizagem passa a ser centrada no aluno, que tem que assumir mais responsabilidade pela sua aprendizagem, porque ele tem que estudar o conteúdo antes de vir para a sala de aula. Ele tem que acessar os materiais e se preparar, porque ele vai ter que praticar, ele vai ter que aplicar aqueles conhecimentos, né? O conteúdo dirigido, porque o professor ele precisa selecionar quais os conteúdos que ele vai disponibilizar para o aluno acessar por conta própria, que ele vai pesquisar, vai ter que aprender por conta própria, a partir do material que ele disponibilizar, e quais as temáticas que ele vai abordar em sala de aula, né,
como que ele vai trabalhar. Então, esse conteúdo, ele é dirigido, o professor está sempre planejando o que vai dispor para fora da sala de aula e aquilo que ele vai trabalhar em sala de aula com os alunos, né? Que é porque ele vai ter um ganho de tempo em sala de aula. Isso vai exigir também um pouquinho mais dele, no sentido dele ser um educador mais facilitador da aprendizagem, um guia em sala de aula, né? Deixando de ser aquele professor mais expositor. De conteúdo, claro, né? Porque o conteúdo ele já expôs no material e lançou previamente para esse aluno acessar. Então, como que o professor ele vai planejar essa sala de aula e qual a responsabilidade do professor e do aluno, né, nesse desenho de sala de aula invertida? Então, nesse desenho aqui, a gente pode ver que o papel do professor, né, ele passa a ter a responsabilidade de preparar este material. O Bergman e o Sanz orientam que se disponibilize esse material em diferentes formatos, né, em podcast, em videoaula, em material impresso, multimídia para esse aluno, né? Aí ele vai compartilhar, né, com esses alunos o material na internet. É importante checar se todos os alunos têm acesso a esse material. Os alunos vão acessar esse material antes da aula, poderão enviar as suas dúvidas, o professor pode associar esse material com alguma tarefa em que ele verifique se o aluno visualizou esse material e se compreendeu esse material, esse conteúdo que ele disponibilizou. E tendo acesso a essas dúvidas, ele pode, durante a sala de aula, ele pode utilizar os momentos iniciais para o esclarecimento dessas dúvidas e depois, né, trabalhar com esses alunos atividades práticas, né, experimentações, resolução de problemas, né, utilizando, inclusive, ele pode aprimorar esse modelo utilizando diferentes metodologias ativas de aprendizagem, né, problematização, resolução de problemas com os alunos, estudo de caso, né, então, vai sobrar mais tempo para ele. E aí, o que ele vai fazer com esse tempo, né? Literalmente pedir para os alunos colocarem a mão na massa, né? Fazerem as simulações, as experiências práticas, e o professor vai estar ali dirimindo as dúvidas dos alunos. E depois da aula, né? Os alunos, eles podem rever esses conteúdos, eles vão ter um material para revisitar, né? E poderão fazer atividades, e o professor, ele pode avaliar, a partir das produções, né, da avaliação do aluno, se ele vai passar para o novo tópico ou não, né? Essas habilidades cognitivas que o professor, ele trabalha, então, para fora da sala de aula, ele vai jogar, né, a partir do momento que ele disponibiliza esse conteúdo, essas habilidades cognitivas que exigem menos do aluno, que é ler, que é compreender o material, elas passam para fora da sala de aula. E ele usa o tempo em sala de aula para desenvolver habilidades mais complexas de aplicação de um conteúdo, né, de avaliação, de criação, permitir que o aluno crie em sala de aula o próprio conteúdo, né, isso também é muito importante. E, claro, depois da sala de aula tem todas as habilidades. Além disso, ele também vai poder desenvolver em sala de aula habilidades socioemocionais, né? De colaboração, de comunicação, né? De criatividade, né? De resiliência, né? De autocontrole, organização também, né? E é muito importante que o professor, ele vai ter que aceitar a sala de aula como um caos controlado, né? Que é aquela... eu achei muito interessante, né? Que a gente... que um autor colocou que, por exemplo, ao longo das nossas séries, a gente vai
limitando a participação do aluno em sala de aula, né? Então, nós tínhamos lá no jardim, no pré, um ambiente de caos controlado, em que tu tem alunos brincando, tu tem alunos folheando revistinha, tem aluno fazendo experimentações, tem alunos pulando, então é aquela sala de aula assim, ó, bem diversificada. E ao longo das séries, o que que acontece? A gente vai colocando os alunos todos em fileirinha, né? Todos eles para nos ouvir, e interage, permite pouca interação entre eles, começa a achar que todo mundo tem que andar no mesmo ritmo, né, progredir no mesmo ritmo no material, no estudo do conteúdo, né, quando que nas séries iniciais a gente permitia que os alunos, né, se organizassem de maneira diferente, conduzissem a sua aprendizagem do modo mais criativo, né. A gente tem que lembrar, né, que os alunos, eles aprendem muito mais quando eles discutem e fazem do que simplesmente eles se colocam naquela posição mais passiva de ouvir, né, ou de escutar. Então, a gente precisa focar mais nessa prática em sala de aula realmente, né? Quais as vantagens da sala de aula invertida, né? Ela amplia, né? Ela reestrutura o tempo em sala de aula, porque você jogou a preleção para fora da sala de aula, você vai ter mais tempo com esses alunos. Aí você vai ter mais tempo para ter mais interação com esses alunos, permitir que eles interajam entre si, né? Você vai ter mais tempo para aplicar atividades práticas mais extensas, mais complexas, com resolução de problemas que antes você não conseguia executar no tempo de aula. Não era possível, sobrava pouco tempo, né? Também vai tirar os alunos daquela zona de conforto de meros espectadores. É muito bom sentar lá e só assistir tudo que o professor tem a dizer, né? E ponto final. Não participa, não interage, não desenvolve as suas habilidades de comunicação, né? Também propicia essa flexibilidade, porque no momento que eu disponibilizo conteúdos, né, o aluno pode acessar quando ele quiser, né? Ele pode fazer explicações quantas vezes ele quiser. Possibilita o maior engajamento dos alunos, né? Porque eles vão ter que participar mais, isso também é mais desafiador, né? E se você permite o uso de tecnologia e utiliza tecnologias diferentes, isso é um atrativo para os alunos. Isso motiva a participação dos alunos. Eles gostam de usar a tecnologia, né? O professor, ele pode dar um atendimento individualizado e personalizado, né? Então, ele vai personalizar esse ensino. Ele passa, né, daquele, o sábio no palco para ser um guia, um orientador, fornecendo sugestões de especialistas. Claro que isso vai exigir maior a preparação do professor, porque em sala de aula, né, vai ter situações diferentes, diversas, e os alunos, eles vão progredir, né? Alguns aprendem mais rapidamente, outros de maneira mais lenta, então você vai ter que aceitar esse novo modelo em sala de aula, né? Tá? E tem de estilos diferentes de aprendizagem, também você vai conhecer, no momento que tu interage mais com os alunos, tu vai conseguir conhecer os estilos de cada um, né? Não de todos, mas é mais possível de conhecer. Aqui eu coloquei algumas dificuldades, mas na verdade são mais desafios, né? Porque o professor, ele vai precisar de mais tempo para planejar as atividades, né, a serem desenvolvidas, né? Então, ele vai ter, além de preparar, por exemplo, um PowerPoint, ele vai ter que gravar, por exemplo, se ele escolheu a videoaula, né? Então, ele vai precisar de mais tempo para a preparação desses materiais e conteúdos. Ele precisa orientar os alunos, isso é muito importante, para tu conseguires engajar os alunos na abordagem da sala de aula invertida, tem que explicar como que ela funciona para o aluno, porque senão, se você já chegar com a sala de aula invertida sem explicar que é importante que ele acesse, que ele tem que interagir com aquele material, que ele tem que enviar suas dúvidas, pode ser que não funcione, né? Porque o aluno pode não entender que deverá participar, tá? Ele vai requerer mais agilidade desse professor, mais flexibilidade e atenção, porque o professor vai ter vários alunos ali, né? Trabalhando no seu ritmo em sala de aula. Uma das coisas que o Bergman e os seus colocam eles tinham essa situação. Alguns alunos não assistiam aos vídeos
mas eles propiciavam, então, não tem problema, assiste no teu tempo em sala de aula, tá? Só que tu vai ter que correr porque tem mais atividades para fazer. Tá? E nesse sentido, ele vai formando o hábito no aluno, porque o aluno vai ter que gradativamente assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem. Ele vai ter que acessar esses conteúdos. E qual a melhor tecnologia para inverter a sala de aula no mundo em que nós temos o tempo todo uma porção de tecnologia sendo ofertada, e não só isso, uma pressão, existe uma pressão para a gente usar a tecnologia. O que eu digo para vocês da minha experiência prática? Que eu tinha essa angústia também, né? E aí, quando eu disse assim, não, eu vou usar a tecnologia que eu gosto e que eu sei usar, é bem isso aí. Aqui você sabe usar. Não adianta a gente querer, porque o fulaninho de tal está usando tal tecnologia, eu tenho que usar também. Não, isso aí só atrapalha a tua prática pedagógica. Então, se você sabe usar determinada tecnologia, explore essa tecnologia, né? Seja um especialista nessa tecnologia e gradativamente tu vai incorporando outras tecnologias, mas no teu ritmo também. Né? Não é porque surgiu determinada tecnologia, agora todo mundo tem que usar. E existe muita tecnologia no mercado. E agora eu vou dizer para vocês quais as tecnologias que eu utilizo nas minhas capacitações. Tá? As capacitações, eu aplico a abordagem da sala de aula invertida, disponibilizando os conteúdos, as explicações na forma, utilizando PowerPoint, né? Fazendo os meus tutoriais infográficos com o PowerPoint. Eu gravo os vídeos utilizando o OBS, então eu disponibilizo tanto videoaulas quanto arquivos em PDF para os alunos, né? Claro que são PowerPoints, assim, com gravuras, com imagens, né? Promovendo a utilização do design instrucional, né? Que é atrativo, com imagens, com texto. Os alunos gostam também disso. Né? Mas assim, eu não fico buscando outras tecnologias, porque uma hora tem o Padlet, tem o Canva para produzir, mas assim, é de enlouquecer a infinidade de tecnologias que existem. Então, assim, eu optei por escolher algumas tecnologias que eu gosto de utilizar, que eu domino, e foco nelas. Quando, de repente, eu acho alguma outra, eu utilizo. Então, para games, eu utilizo o Wordwall, que é uma ótima ferramenta. Ele permite que você faça 5 jogos gratuitos, mas se você tiver 3 contas de e-mail, você aí vai produzir uns 15 joguinhos. E outro, que este software, ele permite que você construa, por exemplo, uma atividade, né, um jogo, e mude o formato dela. Isso é muito interessante. Automaticamente você clica lá, duplica a atividade e pede para que ele te apresente num outro modelo, ele faz isso para você, então você não precisa digitar novamente, tá? Para podcasts, eu me achei com o Anchor, achei bem interessante de usar. E, claro, pessoal, desculpa que eu tenho uns cachorrinhos aqui que de vez em quando latem aqui, tá? Então, peço desculpas. E, claro, o ambiente virtual de ensino-aprendizagem Moodle, ele é gratuito, ele pode ser customizado pela instituição, então ele te apresenta, se você não quer usar nada fora, você não precisa, porque você pode construir o teu material no Moodle, né? Pode construir livro, página, dentro do próprio ambiente, né? Tem a atividade BBB para videoconferências, que você pode gravar, então, você pode utilizar para gravar uma aula e disponibilizar ela, ou utilizar essa atividade para interagir com os alunos numa atividade síncrona. Então, se você tem o domínio do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, seja o Moodle ou outro, você já tem uma gama infinita de possibilidades para inverter essa sala de aula. Existe a enquete, o questionário, né, a lição, então, que tu pode acompanhar a progressão do aluno. Então, assim, eu não trouxe aqui uma tecnologia específica para vocês inverterem a sala de aula, porque vocês devem escolher aquela que vocês que é do domínio de vocês e que vocês gostam de usar. E eu acho importante vocês aprofundarem, explorarem essa tecnologia, e isso vai do perfil de cada professor.
Tá? Algumas dicas para inverter a sala de aula, então, tá? De vários autores, assim, da minha pesquisa, que eu compilei nesse infográfico aqui, né? Primeiro, escolher temas que você gasta muito tempo em sala de aula e que você gostaria de ter mais tempo em sala de aula para atividades práticas. Então, você pode começar por isso, né? Não precisa inverter todas as aulas, mas tu pode começar gradativamente. Pode começar por esses temas, né? Então, defina esses temas, tá? Foque nesses temas, escolha quais os temas você vai preparar instruções diretas para os alunos acessarem e quais aqueles temas que os alunos precisam, né? Então, investigar por conta própria e quais as atividades que você vai trabalhar em sala de aula, né? Isso também é um processo gradativo. Tá? Conheça os seus alunos, né, com antecedência, explique a eles como essa abordagem vai funcionar para tentar sensibilizá-los para ter um maior engajamento, né, para essa metodologia, porque ela só traz vantagens, tanto para o aluno quanto para o professor também, porque o que o professor quer? Ele quer que o aluno aprenda, ele quer desenvolver as habilidades do aluno, embora dê mais trabalho para ele, né, no final existe um ganho substancial, né? Permita também que os alunos acessem o material no seu tempo e na sua carga de trabalho, no seu ritmo, tá? Que avancem mais rapidamente ou mais lentamente sobre o domínio do conteúdo. Insista para que eles interajam com o material que você disponibilizou e façam perguntas para que você saiba quais as dúvidas que esses alunos apresentam em relação àquele conteúdo diretivo que você disponibilizou e até sobre o material, porque você vai melhorando o material conforme os alunos vão interagindo com ele e te passando as dúvidas. Aí você vai aprimorando esses materiais, tá? Atribua uma pontuação para as tarefas que você designa pré-classe, antes da sala de aula, tá? E inclua elas nesse cômputo de nota, porque você está valorizando o acesso aos materiais dos alunos. Então, é importante valorizar o esforço desses alunos ao acesso dos materiais e a argumentação quando você propõe alguma tarefa para que eles respondam esses materiais. Muito mais do que do fato de estar ou não correto. Mas pelo simples fato do esforço e da argumentação, é importante a gente valorizar isso, né? Estimular os alunos a auxiliarem uns aos outros, a interagirem um com o outro, a compartilharem as suas práticas e as suas vivências. Com o tempo adicional em sala de aula, você pode aprofundar conceitos, né? Propondo atividades mais complexas, experimentos, resolução de problemas, né? Da realidade da vida do cotidiano do aluno. Tá? Incentive o aluno a procriar o próprio conteúdo em sala de aula também é importante, né? Os alunos adoram quando você pede para eles uma tarefa e ele tem que ou gravar um podcast ou fazer um vídeo e mandar para você. Eles gostam de usar tecnologia, né? Aceitar a sala de aula como um ambiente flexível e um caos controlado, que é aquilo, né? Tu vai ter vários alunos, cada um desenvolvendo a atividade ali, eles não vão estar mais parelhos, né? Então, eles estão ali avançando no conteúdo, progredindo, e isso exige de você flexibilidade. Se o teu ambiente é flexível, você também tem que ser flexível e aceitar isso, né? Se possível, né, fazer avaliações durante as atividades, né? Porque aí você vai conhecendo se o aluno realmente compreendeu aqueles conteúdos que você disponibilizou ou não, né? Tá? E estimular o desenvolvimento dessas habilidades, né? Tá? Socioemocionais, sociocognitivas, de parceria, né? De compartilhamento, de comunicação, de interação com o outro, tá? E permitir ao aluno, né, que ele escolha a forma de avaliação. Isso é algo bem difícil, mas o Bergman e Sans, eles relatam no livro dele, que eles chegaram ao ponto de que os alunos é que passaram a definir o momento em que eles se sentiam aptos para serem avaliados. Então, eles chegaram a esse ponto de flexibilidade, né? Que o aluno diz assim, olha, eu quero ser
avaliado, eu estou pronto para ser avaliado e eu quero ser avaliado dessa forma. Isso é bastante interessante, né? Claro que nós ainda temos, talvez, muito o que modificar e trabalhar nas nossas estruturas, né, de ensino, nosso sistema de ensino, né? Mas é possível. Não sei se alguém de vocês já conhece a Escola da Ponte de Portugal, né? Ela é bastante inovadora. Né? E existem muitas experiências inovadoras pelo mundo e que nós precisamos abrir, né, a nossa mente para essas inovações tecnológicas, porque elas têm algo de positivo, né? E nós não precisamos, como eu disse anteriormente, nós não precisamos denegrir nenhum sistema de ensino para propor algo novo. Nós podemos combinar, mesclar, né? E usar o ensino híbrido. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora eu vou abrir espaço para interação. Gostaria de ouvir também as experiências dos colegas, tá? Era isso. Muito obrigada e quero ouvi-los. Muito obrigada, Eliezer. Nós que agradecemos, né? Nossa, foi tão importante essa tua fala, tão esclarecedora, essas dicas, né, para inverter a sala, eu acho que são também super pertinentes. E eu vou deixar, então, antes de comentar aqui, né, eu vou deixar para o pessoal. Então, nós estamos abrindo agora. Quem gostaria de fazer, né, a sua pergunta, a sua intervenção por microfone, eu peço que aí embaixo, né, no painel aí embaixo tem a mãozinha, levante a mãozinha que nós liberamos o microfone, né, para que vocês acessem o microfone e possam fazer a questão, tá? Ou pelo chat, né? Nós temos aqui muitos agradecimentos, né? Parabéns pela palestra, excelente, boa explanação, excelentes colocações, né? O passo a passo foi excelente aí para inverter a sala de aula. E, de novo, quem quiser usar o microfone, tem ali no painel embaixo, né, para levantar a mãozinha, ou pode pedir aqui também pelo chat que a gente libera o microfone. Eliezer, você chegou no nível de permitir que os alunos marcassem suas avaliações? Não, eu trabalho com os cursos de capacitação, né? Nas capacitações, a gente, então, disponibiliza o material. Agora, é importante eu colocar uma coisa, né? Nós estamos no momento de ensino remoto. O ensino remoto, ele é totalmente online. Nós não temos o ambiente mais presencial com os alunos, então, nós não temos sala de aula invertida. Isso é um ponto importante a ser destacado. Né? Então, os momentos presenciais do nosso planejamento dos cursos de capacitação, eles estão se desenvolvendo por webconferência, né? Porque nós estamos nessa situação de pandemia, do qual a gente não pode interagir presencialmente. Acredito que isso até tenha sido agora para nós um impulso, né, para a implantação do ensino híbrido, porque já sei de algumas universidades que tinha um curso no modelo presencial que já está reestruturando o seu currículo para uma modalidade híbrida de ensino. Então, eu acho que isso é o reflexo, né, de toda essa necessidade em que todos nós nos vimos de trabalhar online, que é uma tecnologia totalmente disruptiva, que antes era refutada porque tu tinha a opção de trabalhar presencialmente. Então, nas capacitações, os alunos, eles são avaliados pela produtividade. É diferente, nós não temos uma prova avaliativa, né? Então, a proposta é que o aluno, em sala de aula, ele aplique aquele conhecimento que nós disponibilizamos, né, fora da sala de aula, a explicação, é num laboratório de informática, cada um no seu computador, podem se reunir em duplas, trios, como eles quiserem, tá? E nós trabalhamos em 2 professores, né? E nós ficamos circulando, atendendo individualmente os alunos, e eles vão realizando as atividades práticas que a gente propõe para eles.
Então, a gente faz uma breve explicação do que a gente está solicitando para eles. Eles, inclusive, têm uma disciplina teste, tá? Que é para prática concreta, né, do planejamento daquilo que a gente está explicando e solicitando para eles, e aí a gente vai interagindo, tá? E no final do curso nós corrigimos essa disciplina teste. Então, são várias atividades, e nós não temos uma avaliação como numa disciplina, tá? Convencional de um curso de graduação, é diferente. Então, nós damos aula, capacitamos professores para utilizar a educação à distância, para usar as tecnologias, professores do ensino presencial que querem utilizar a tecnologia. Tá? Então, é um pouquinho diferente a minha área de atuação. Tá? Mas os professores, o Bergman Sans e outros professores, né, que eu citei aqui ao longo do trabalho, eles chegaram a essa situação, né, de propiciar aos alunos que escolhessem a forma de avaliar. Quando queriam ser avaliados e como queriam ser avaliados. Eu acredito que, como eu falei antes, né, a gente está num percurso, num processo de mudança do sistema educacional, né? E, principalmente, eu acho que agora, destravado por essa situação de pandemia, em que desafiou a todos nós a trabalharem de forma remota e a ensinarem de forma remota. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Certo, temos várias aqui, né? Você falou sobre estações no ensino híbrido. Não entendi o que são e como planejá-las. Ah, tá. Isso ali é um modelo de ensino híbrido do ensino básico americano, que é a rotação por estações. Não tem a ver com a sala de aula invertida, que é o foco aqui da nossa palestra. A sala de aula invertida é aquele desenho, é transferir a preleção, a explicação do professor para fora da sala de aula, utilizando o recurso educacional que o professor tem domínio ou que ele escolhe para transferir uma determinada temática em sala de aula prática. Não existem estações. As estações é para um determinado modelo de ensino híbrido americano, tá? Do ensino básico, tá bem? Que é a rotação por estações, tá? Em que o aluno rotaciona por estações fixas, em que pelo menos uma estação é online, tá? Ok? Mas não é para misturar com o da sala de aula invertida, tá? A rotação da sala de aula invertida é entre atividades presenciais em sala e atividades que o aluno tem que fazer fora da sala de aula. Certo. Também estão pedindo que tu comente, né, um pouquinho sobre sala de aula invertida no ensino presencial, que vai ser, eu acho que a nossa realidade daqui a pouco, né? Isso, exatamente. A sala de aula presencial, né, como eu falei ali, é o modelo mais simples de ser implantado no ensino presencial. Então, é a modalidade híbrida mais simples de ser implantada no ensino presencial. Por quê? Porque ela preserva a função da sala de aula tradicional do ensino presencial. Ela não propõe algo totalmente novo, né? Não é totalmente online. Você preserva o que há de melhor do ensino presencial, que é você poder interagir presencialmente com esse aluno, acompanhar a produção deste aluno, a aplicação do conhecimento prático em sala de aula, né? Porque tu está ali vendo a dificuldade do aluno, é um laboratório, a sala de aula invertida, ela faz da aula presencial um laboratório de experimentações, dos conceitos que você disponibilizou para esse aluno. Então, eu acho que se voltarmos a uma situação, digamos assim, de ensino presencial, ele não será mais o mesmo, né? Com certeza, as pessoas que passaram a usar as tecnologias agora no ensino online, elas vão seguir utilizando, até porque os alunos gostaram, tem coisas assim que são apreciadas pelos alunos e vai se manter,
né? Então, eu acho que é o modelo mais simples de dar seguimento agora no retorno do ensino presencial. Certo. Outra pergunta aqui. Se pensarmos que muitos no ensino remoto presencial mimetizam a sala de aula do presencial com os encontros síncronos, não seria possível aplicar a sala de aula invertida mesmo online? Bom, é que a sala de aula invertida é bem isso, né? É a rotação entre atividades presenciais e atividades online. No momento que tu tem um ensino totalmente online, tu tem ensino online, tá? Tu tem ensino remoto, não é um ensino híbrido, correto? A menos que você preveja encontros presenciais para as práticas. Que é o que está acontecendo, por exemplo, em alguns cursos da área da saúde, né, em que os alunos estão indo para as práticas. As práticas estão ocorrendo presencialmente, mesmo agora nesse protocolo de isolamento social, né? As atividades práticas estão ocorrendo. Então, aqui tu vai ter uma sala de aula invertida, porque tu tem atividades online, que é tudo aquilo que tu consegue jogar para fora da sala de aula, disponibilizar para o aluno acessar pela internet, né, de modo remoto, e as práticas estão acontecendo. Certo. Outra pergunta. Você conseguiu fazer alguma adaptação de sala de aula invertida totalmente remota? Eu acho que era um pouco isso que tu... Certo. O encontro presencial, ele passou a ser por videoconferência, tá? Mas não consegui porque a gente até tentou fazer assim, ó, pessoal, vamos agora demonstrar como, por exemplo, categorizar um livro de notas aqui, vocês podem fazer aí. Não deu certo, por quê? Porque existe um delay, né? A gente conta com a tecnologia, mas, por exemplo, a minha internet é diferente da tua, então o aluno não conseguia acompanhar a atividade, e outra, eu não conseguia visualizar a dificuldade de cada um. Nós até estávamos em 3 professores, um dando a explicação, né, o passo a passo para os alunos, os demais tentando dirimir as dúvidas dos alunos. Só que essa não é a realidade do professor do ensino presencial. Ele não conta com tutores, com auxiliares para poder fazer isso. Ou ele está explicando o conteúdo, ou ele está sanando a dúvida dos alunos no modo remoto. Então, ele não consegue, diferente do ambiente presencial, de uma prática presencial, em que, por exemplo, tu está aqui atendendo um grupo de alunos ou um aluno individualmente, tá? E dali a pouco tu vai para outro grupo de alunos ou para atender outro aluno, né, em relação à sua dúvida. Então, é diferente. Então, no ensino remoto, é difícil, eu não conseguia aplicar a sala de aula invertida. Ele ficou sendo um ensino remoto, realmente, porque tu não tem a presença com o professor, com os alunos no mesmo, embora esteja aqui, ó, no ambiente remoto, eu não consigo interagir com todos vocês, eu não consigo ver quem está chamando a minha atenção para poder ir lá, e não consigo trabalhar com aquele aluno de modo prático. Então, é diferente, né? Então, eu acho que a gente não pode confundir esses termos. É outra coisa, mas não é sala de aula invertida. Obrigada. Gostaria de saber se a professora tem experiência de sala de aula invertida em cursos que possuem muitos componentes curriculares num mesmo semestre. Não, é como eu falei, né? A minha experiência é com cursos de capacitação, formação continuada para professores, tá? Então, por exemplo, um professor da graduação ministra várias disciplinas, né? Então, é uma realidade diferente, né? A minha realidade e a realidade dos professores entre si é diferente.
né? Existem algumas disciplinas da graduação que contam com mais de um professor numa mesma disciplina. Então, existe uma divisão, né, de tarefas, né, ou de conteúdos nessa disciplina, tá? Então, nunca vai ser igual. É como eu falei antes, né? É muito difícil a gente comparar disciplinas, porque tu tem um viés, né, uma gama, né, de variáveis diferentes, tá? Então, não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Outra pergunta aqui. A sala de aula invertida funciona com todos os alunos? É necessária alguma adaptação por parte do aluno para atingir um aprendizado bem sucedido dessa forma? Olha, alguns autores elencam que algumas características-chave importante para inverter a sala de aula invertida é o engajamento, tanto de alunos quanto de professores. Se não houver engajamento, não vai funcionar. Então, o professor precisa estar engajado com a abordagem que ele escolheu para trabalhar, e o aluno precisa se engajar também. Para isso, o professor tem que explicar como a sala de aula vai funcionar, precisa deixar claro para o aluno esse contrato de trabalho, o sistema dele trabalhar. Isso é ponto crucial e muitas vezes a gente esquece de fazer isso. A tecnologia é uma das coisas que motiva a participação dos alunos. Por quê? Porque o aluno, ele gosta de usar a tecnologia. Né? Isso a gente já sabe. O aluno gosta de usar a tecnologia, é algo que a gente não pode ignorar. Outra coisa que é importante é que no momento que tu disponibiliza esse conteúdo, o aluno pode acessar. Agora, no ensino remoto e de alguns cursos presenciais que estão usando o ensino remoto em função da pandemia, a gente percebe que muitos alunos declararam, né, que chegaram até nós, ao nosso conhecimento, que coisa boa, eu quero aulas gravadas, porque eu posso olhar mais de uma vez, eu posso olhar quantas vezes eu quiser, eu posso revisar antes da prova. Então, isso é muito bom, isso motiva os alunos também, né? Isso dá maior engajamento para os alunos. Se vai funcionar com todos os alunos, o que vai te dizer é a tua experiência prática, se tu aplicar a abordagem. Por quê? Isso também é algo muito subjetivo de cada pessoa. Como a gente teve aquele trabalho ali, né, comparativo, né, daqueles autores, eles foram bem claros, né? Tu não consegue abranger todos os estilos de aprendizagem. Dificilmente tu vai encontrar uma abordagem ou uma metodologia capaz de abarcar todos os estilos de aprendizagem. Mas a sala de aula invertida se mostrou como uma abordagem que abarca uma boa parcela dos alunos, né? Todos, dificilmente tu vai agradar. Né? Então, e o professor, ele não pode pautar a sua escolha de metodologia, a sua inovação em sala de aula nisso, porque sempre tu vai ter aquele que não vai se engajar, tu vai ter aquele aluno que não quer participar, por mais que tu traga novidades, né, tu não vai conseguir a participação dele. Então, isso ocorre na sala de aula tradicional também, né? Por exemplo, na sala de aula tradicional, tu consegue abranger todos os estilos de aprendizagem? Sim ou não? Duvido que sim, né? Eu mesma se a gente pensar na nossa experiência como aluno, eu tenho, assim, inúmeros aspectos, inúmeras aulas que eu tinha vontade de sair, né, da sala de aula, porque não estava me afetando, não estava conseguindo a minha participação. Então, é a mesma coisa, sabe? Então, o que a gente precisa é não se toler, né, em relação a essas inovações, né? Por quê? Porque elas trazem aspectos bons e a gente precisa, o mundo está em transformação, a gente também não pode achar que o aluno aprende só com um professor, né? Isso não existe, gente, né? A gente está vendo aí que os alunos conseguem aprender, a gente aprende
de maneira diferente. A gente acessa materiais riquíssimos na internet, explicações maravilhosas, e você consegue aprender. Como que o aluno não vai aprender? Então, no momento que o professor, ele, por exemplo, prepara uma videoaula com a explicação dele, a explicação que ele, inclusive, dá em sala de aula, como que eu vou afirmar que o vídeo que eu disponibilizei com a minha explicação na internet não ensina, e vou dizer que a minha explicação em sala de aula ensina, se é exatamente a mesma explicação? Ok, eu posso pensar, mas o vídeo, o aluno não consegue interagir com o professor, não consegue fazer pergunta, mas você vai ter um momento presencial em que você vai interagir com o aluno, e se você associar com alguma atividade, algum questionário, para ver se o aluno realmente aprendeu, você vai ter essa visão também. E você, se no teu momento presencial, tu usar os minutos iniciais, né, para questionar os alunos a respeito do conteúdo que você disponibilizou, também você vai saber se o aluno visualizou aquele material e se ele entendeu, se ele compreendeu. Então, na verdade, a sala de aula invertida é mais uma proposta, é mais um recurso metodológico que o professor pode lançar a mão. E outra, o que eu acho legal da sala de aula invertida, né, que eu já falei, mas eu vou repetir, é que com o tempo que você ganha em sala de aula, tu pode escolher outras metodologias, porque tu pode combinar metodologias com a abordagem da sala de aula invertida, tu pode aplicar essas metodologias que promovem uma aprendizagem ativa mais significativa com os alunos em sala de aula, e que antes tu não conseguia aplicar porque tu tinha que destinar boa parte do teu tempo em sala de aula para as explicações. Ótimo, e é justamente isso, né? O tempo o ganho, né, que as tecnologias trazem nesse sentido. Eu lembro muito que assim que nós começamos na pandemia, né, havia um pensamento muito binário, né? Não, a tecnologia não funciona, não, né, não vamos utilizar a tecnologia porque tudo é o presencial. E eu digo que havia até uma romantização do presencial, porque parece que o presencial, agora diante, né, do ensino remoto, online, o presencial funcionava às mil maravilhas, era tudo perfeito, todos os alunos aprendiam, né, todos os alunos interagiam, porque o que a gente via dizer? Os alunos não interagem, os alunos... Mas parece que o presencial também, todos os alunos da sala estavam lá, né, levantando a mão, querendo interagir, querendo perguntar, né, havia uma romantização também do presencial com relação a isso, né. Tem uma outra, na verdade é um comentário, né, aqui. Eu sempre pensei na sala de aula invertida como algo mais conceitual, aplicável ao presencial e ao remoto. Não sabia que era necessariamente vinculada ao presencial. Digo isso pois penso que um professor pode realizar aulas online quase semelhantes às aulas presenciais. Isso poderia ser revisto com a proposta da sala de aula invertida. Sim, sim, com certeza. Na verdade, assim, os teóricos, os educadores, os pesquisadores, né, eles estão sempre propondo experiências novas, né, de estudo, né? Cabe aí o quê, né? Fazer uma proposta de estudo e publicar e divulgar, né? Então, o professor, ele tem uma autonomia didático-pedagógica muito grande, né? Então, ele pode propor, criar algo novo, não apenas se basear nos modelos, né, que estão aí, né, em voga. Só que a gente precisa entender esse desenho de sala de aula invertida, porque ele é exatamente assim, né? É um ensino híbrido que combina atividades presenciais com atividades online. A gente precisa ter em mente isso. Algo novo que você queira criar vai ser algo novo, vai ser, né? Pode ser um híbrido ou pode ser algo mais disruptivo, né? Então, eu acho que cabe, né, aos docentes também fazerem essa parte de pesquisa, né, de experimentação, de aplicarem e publicarem os seus trabalhos também, né?
eu percebo que muitas destas novas tendências na área da educação, elas realmente desacomodam aquele professor tradicional e que tem aquela concepção de que ele é o detentor do saber e os alunos não sabem absolutamente nada, né? Então, isso daí cai por terra completamente com todos esses estudos que a gente tem, desde a neurociência, que nos ajudando, né, a compreender como o cérebro aprende, e isso vem, né, para a educação, nas metodologias ativas ali, e agora, né, nessas propostas de organização de sala de aula, como é o caso da sala de aula invertida. E me parece que o papel do professor aqui realça a questão do planejamento, né? Ele precisa muito mais ser né, planejar, porque o que acontecia antes, né? Vamos dizer assim, nas nossas antigas aulas, vamos pensar que vai ser antigas, né? As nossas antigas aulas presenciais. Muitas vezes o professor, ele já sabe de cor, porque é anos que ele dá aquela disciplina, então ele não planeja, ele não pensa, ele vai para a sala de aula né, e lá acontecem as coisas, né? E usa só aquele espaço da sala de aula ali para sua aula mesmo, né? E quanta coisa agora, principalmente com essa tua explicação e detalhamento da sala de aula invertida, a gente vê que a gente pode avançar com relação à aprendizagem do aluno, principalmente na questão do tempo, se a gente tiver um planejamento e uma organização mínima, né? E outra coisa que eu achei muito interessante que tu colocaste com relação às tecnologias, né, que nós temos aí um leque, né, de ferramentas para utilizar, muitas às vezes fazem a mesma função de outra, né? Mas eu também penso que a gente também tem um leque aí de acesso ao conteúdo, a conteúdos online, né? E daí o papel do professor, além de ser um bom planejador, de pensar, né, o que eu vou fazer antes da minha aula, que eu vou colocar online para ele assistir, o que eu vou fazer durante a minha aula, o que eu já vou pensar para depois da minha aula, ele vai ter que ser também um bom curador de conteúdo da internet, porque conteúdo a gente tem aos montes por aí, né? Mas agora, para selecionar o que realmente, né, ele vai poder utilizar, né, ou vai poder orientar os alunos, porque a gente tinha isso também antes, né? Pesquisem sobre meio ambiente. E deixava o aluno que tinha que procurar o que era, né? Me parece não, é uma proposta da sala de aula que o professor também dirige esse conteúdo, ou pelo menos minimamente, o que né? Então, vai ver esse vídeo, vai escutar esse podcast, vai ler esse texto, né? Não é dizer assim, é sobre meio ambiente e procurem aí o que vocês acharem, o que vocês quiserem, né? Exatamente, esse conteúdo dirigido, né, o papel do professor é crucial, né, não só na seleção de temas que ele vai preparar e disponibilizar para o aluno acessar, né, como também ele precisa dirigir qual o conteúdo que o aluno vai ter que acessar por conta própria, né, porque existe muita informação na internet, mas é preciso direcionar qual a informação de qualidade que é importante que o aluno acesse, né? E até ensinar os alunos a checar essa atividade, né? Chegar até a veracidade, digamos assim, da fonte, se aquela fonte ela é confiável, né? Então, isso é importante. Isso é importante. E às vezes a gente se depara com essa dificuldade, por exemplo, quando a gente vai selecionar algum material, algum recurso educativo, né? Até alguma gravura, né, na internet em que nós precisamos chegar à autoria, não é tão simples, né? Não é tão simples chegar. Mas o professor, ele deve até ser o autor do próprio conteúdo, né? Fazer as suas pesquisas e produzir o seu conteúdo, né, o próprio conteúdo, utilizando aqueles recursos digitais que ele mais domina, né? Mas é isso aí, é bem isso aí. Eu acho que uma outra questão também que tu colocaste, que é importante a gente reforçar, é que eu acho que depois da pandemia não tem quem não foi atravessado. Eu digo atravessado porque assim, realmente, né,
absorve essas tecnologias, né? E dizer, quando a gente voltar no presencial, e dizer, não, agora eu vou esquecer tudo que eu fiz nesse 1 ano e meio, 2 anos, e vou voltar aqui, né? Como eu dava minhas aulas, né? Da forma presencial, só utilizando o espaço da sala de aula, né? Então, eu acho que esse tempo de pandemia, se a gente tem que tirar alguma coisa boa disso, foi também de nos mostrar as potencialidades, né, que as tecnologias, que os recursos e as ferramentas tecnológicas nos possibilitam aí para ampliar a aprendizagem, né, dos alunos. Antes da pandemia, né, lá em 2013, 14, né, os autores, né, Moran, Valente, eles já citavam, né, o Matar também, né, que a tendência era a de que o ensino se tornasse cada vez mais híbrido, tá? E a sala de aula invertida era um modelo que tinha grandes chances de ser aplicada tanto no ensino superior, né, quanto no ensino básico, tá? Mas o interessante é que a pandemia, ela nos impôs, ela literalmente nos impôs o ensino online, totalmente remoto, né? Não o ensino híbrido, ela nos planteou, né, aí o ensino remoto totalmente online, tá? Agora, com a perspectiva, né, porque todo mundo está naquela expectativa do retorno às atividades presenciais. E, como eu falei antes, né, eu acredito que a proposta do ensino híbrido, ela ganhou projeção e vai ganhar espaço como uma alternativa, né, para o pós-pandemia, para o pós-ensino online e remoto, porque as pessoas experienciaram as tecnologias, elas experienciaram o ensino online. E a gente precisa lembrar que havia também um preconceito muito grande ao ensino online, porque se você falar assim, ó, educação à distância, as pessoas ainda hoje, no ensino remoto, elas dizem, não, nós não estamos fazendo educação à distância, né? E aí você encontra vários argumentos, alguns até assim que você fica até surpreso, né? Porque as pessoas têm uma concepção equivocada da educação à distância. Elas acham que a educação à distância, ela é dada, né, ministrada por tutores, e não por professores. Não existe por trás da disciplina um docente graduado, pós-graduado, especializado, né, por trás daquele conteúdo programático daquela disciplina. Claro que existem alguns problemas dentro da EAD, né, algumas situações peculiares, mas existe esse preconceito. A Miranda, né, em 2005 já relatou no seu estudo, né, que existe um preconceito em relação à educação à distância, porque ela ainda é associada àquela educação por correspondência, né? E aí tem todo aquele preconceito que, né, de ser à margem, né, da educação, né? Então nunca se deu assim o devido valor à educação à distância. Kensky é uma das autoras que diz que a educação à distância pode contribuir para o ensino presencial com toda a experiência e o conhecimento que a educação à distância tem com a utilização das tecnologias para ensinar os alunos, né? Porque já temos aí, né, desde 2004, a educação à distância ela vem se ampliando dentro das universidades, com cada vez mais cursos, etc., né? Lembrando que a gente também precisa muito de que essa educação à distância, ela passe a ser institucionalizada e não apenas como um programa, né, de governo que depende de fomento específico para se realizar. Mas a educação à distância tem uma vasta experiência com a utilização de tecnologias na mediação do ensino e pode contribuir para que o ensino presencial
oferte, né, parte das disciplinas, né, nesta modalidade, né, de ensino, ou à distância ou remoto, né? Inclusive, a gente teve uma ampliação de 20% aí para 40%, né, do conteúdo programático dos cursos, né, para que possam ser ofertados na modalidade de distância. Eu acredito que, né, a gente vai ter algumas mudanças no sistema curricular do ensino presencial em função de toda essa experiência com o ensino remoto e com essa visão nova a respeito da utilização das tecnologias por professores que antes, digamos assim, tinham muito receio em relação a essa modalidade, né, do ensino online, porque eles agora vivenciaram, eles viram que existem aspectos positivos, né, que podem ser utilizados. E é como a gente teve aqui algumas definições de autores, né, em que é a combinação do que há de melhor nos dois mundos. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa focar naquilo que é interessante nos dois sistemas de ensino, né? Porque existem coisas boas e que a gente pode tirar proveito, mas a gente só pode tirar proveito daquilo que a gente conhece, né? Daquilo que a gente incorpora na nossa prática pedagógica e que a gente vivencia. Isso funciona, isso é bom, isso não é bom. Isso aqui eu vou passar a utilizar, né? É que nem a escolha de uma tecnologia. Né? Eu escolhi as tecnologias que eu acho que funciona. Né? Aquela tecnologia que, por exemplo, eu tenho dificuldade de utilizar, ou que eu vi que ela não atende às minhas necessidades, tanto no planejamento de uma atividade, na construção, ou no uso com os alunos, então eu passo para outra, eu vou escolhendo. Então, e cada professor, ele tem também o seu estilo de ensinar, né? E tem isso, se o aluno tem o estilo de aprender, o professor tem o seu estilo de ensinar. Ele tem as suas características, aquilo que ele mais domina ou que tem habilidades. Então, ele tem que tirar proveito das suas habilidades também. Não apenas tirar proveito dos sistemas, né, de ensino, mas também da sua habilidade e, com isso, atender ao estilo do aluno. A professora Vânia havia levantado a mão, não sei se gostaria de fazer a pergunta, professora, pelo microfone. Henrique, por gentileza, tu pode liberar o microfone? Professora Vânia, vai estar liberado o seu microfone. A professora pode abrir ali, né, no cantinho esquerdo, por favor. Estamos lhe ouvindo, professora, pode falar. Então, estão ouvindo? Sim. Sim. Não seria bem uma pergunta, talvez, uma reflexão a partir do que a professora Eliezer coloca, né? Com relação ao ensino online, o remoto, o ensino à distância, me parece que talvez o ensino online ele tenha talvez aquele olhar do professor no momento da interação. E esse olhar do professor no momento da interação é justamente aquela busca, aquela procura que o professor pretenderia ter, né, como se estivesse presente. Né? Quando o professor está presente, pensando no ensino híbrido, né, em que ele, depois de colocar o material, trabalhar as leituras, e muito bem, que esse aluno engajado viria para a aula presencial, o professor, com esse olhar atento, poderia perceber nesse aluno o que ele conseguiu apreender daquele material, as dúvidas, que modelos mentais ele teria construído, e como ele, a partir dessa construção, como ele agiria sobre as tarefas, enfim. É esse momento que é um momento crucial que o ensino híbrido
nos coloca, e que no ensino à distância nós não temos, em geral, né? Acho que isso não está colocado. Mas no ensino online nós podemos ter em parte, né? Quando a turma é talvez engajada, o professor consegue fazer esse trabalho com os alunos, talvez em parte o professor consiga ter isso, mas então, eu vejo essa diferença maior entre o ensino online e o ensino à distância, que é justamente esse momento imprescindível do processo, né? Então, é só uma reflexão, né, que com isso dá para a gente perceber a diferença entre essas três modalidades, né, e quão importante é o ensino híbrido. E provavelmente esse ensino híbrido que a gente vai retornar, mesmo que não se instaure efetivamente o ensino nessa modalidade, provavelmente o professor, né, nós já estamos aprendendo tanto com os alunos, com as práticas, com as tecnologias, e elas são tão importantes para acompanhar a avaliação, para proporcionar ao aluno o acompanhamento do processo da avaliação, e durante as aulas e das gravações, isso aí está nos auxiliando tanto, nos ensinando muito. Então, dificilmente o professor vai sair, digamos assim, não vai sair transformado com essa experiência, e eu acredito que só vai agregar positivamente. Então, não sei qual seria o formato que nós vamos conseguir efetivar depois, né? Mas talvez se aproxime a um desses modelos, talvez o híbrido, né? E essas nomenclaturas são tão fechadas também que talvez a gente só consiga olhar assim como uma possibilidade de aproximação a elas, né? Porque isso tem muito a ver com aquilo que nós temos à disposição, com o aluno que nós temos, né? Com o professor que nós temos. Enfim, a gente tem que trabalhar como professor, né? Aquele professor que é atento, né? Atento, com um olhar muito atento ao aluno. E acho que isso é imprescindível. E acho que a gente conseguiu aprender bastante. E com isso, muitas coisas, enquanto você, a professora, colocava, já no início eu percebi que a sua apresentação seria relevante. E eu agradeço muito. Foi muito relevante para mim. Tá? Obrigada. Era isso. Obrigada, professora Vânia. Obrigada, eu concordo plenamente com as colocações da professora Vânia, né? Realmente nós temos, assim, na educação à distância, né? Nós temos alguma variedade, né, dos programas, né, da educação à distância. Temos alguns programas em que os encontros presenciais, né, eles são designados para avaliação dos alunos, que ocorria, né? Agora tá totalmente online, né? Em função da pandemia, mas alguns programas prevêem a avaliação presencial, unicamente a avaliação presencial. Alguns outros programas, né, tudo depende da organização curricular, da proposta do curso, né, de educação à distância, também prevêem práticas laboratoriais, né, inclusive tem aqueles laboratórios itinerantes para as práticas dos alunos, né? Claro que isso tudo depende, né, como eu disse, da aprovação do projeto, da proposta curricular, né, do PPC que foi elaborado e submetido à CAPES, do fomento, né, porque também a gente precisa lembrar dos recursos, e nós também vivenciamos hoje uma situação atual de realocação dos recursos, né? No sentido de que estamos com uma valorização do ensino privado em detrimento do ensino público, né? Nós somos uma instituição pública, não sei como está aí a situação para vocês, mas nós estamos sofrendo vários cortes financeiros, e isso tem um impacto muito grande em todo o sistema de ensino, né? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, isso se reflete em todo o sistema educacional, né? E afeta a todas as modalidades de ensino, sem sombra de dúvida, né? Então, eu queria dizer que concordo plenamente com as suas colocações, professora Vânia, porque é realmente isso, né? Então, vamos ver o que teremos pela frente no pós-pandemia,
né? Mas eu acredito que ninguém será mais o mesmo após essa experiência. E porque eu acho que, além da pandemia nos propor uma reflexão sobre a nossa relação com o ambiente, né? Porque a gente tem que refletir sobre a maneira como estamos nos comportando em relação ao ambiente. E é uma das áreas que também me interessa, para mim tudo é um sistema, nós precisamos pensar que a Terra nos sustenta e nós estamos destruindo aquilo que nos sustenta, que é o planeta, né? Nós também precisamos pensar da nossa relação interpessoal com a sociedade, né? Numa sociedade mais inclusiva e mais democrática. E para isso a gente precisa admitir que ela é, né, exclusiva, né? Que nós não temos um sistema que atenda a toda a necessidade, a toda a sociedade. Então, para que a gente modifique essa situação, a gente precisa refletir sobre aquilo que estamos fazendo, como estamos fazendo também. Então, era isso que eu gostaria de acrescentar em relação a isso. Eu queria, Eliezer, se tu pudesse comentar um pouquinho, porque a gente também, assim como tinha, né, aquele temor e até como tu falaste, um preconceito com relação à utilização das tecnologias, se o ensino remoto funcionaria efetivamente, né? Há também um temor de que os professores sejam substituídos, né? Então, pelas tecnologias, né? Vamos, agora não vai mais precisar professor, vai ser tudo, né, gravado. Então, comenta um pouquinho, embora não seja aqui o foco, mas depois eu vou também te perguntar com relação à sala invertida, mas já que a gente está falando um pouco, né, de tecnologias, essa questão, se tu pudesse aí comentar um pouquinho. Olha, esse é um temor totalmente desnecessário, porque o professor, ele nunca será substituído, né? Por mais que a tecnologia, ela seja importante de ser utilizada, precisa alguém por trás dessa tecnologia para usar ela da forma adequada, né? Para tirar proveito pedagógico dessa tecnologia. A tecnologia, por si só, ela não faz o trabalho, né? Ela precisa que tenha por trás alguém que tenha planejado uma aula, selecionado um conteúdo, organizado este conteúdo e disponibilizado. A tecnologia é apenas o meio pelo qual o professor utiliza para disponibilizar uma informação, um conhecimento, uma explicação, né? E o bom planejamento, porque eu posso pegar uma tecnologia, colocar ali questões de qualquer jeito, né? E o aluno não vai aprender nada com aquilo. Ele vai acessar aquela tecnologia, mas não vai servir para nada, né? Entendeu? Agora, se eu pego a mesma tecnologia e faço um bom planejamento, né? Uma estrutura, um desenho de atividade atrativo, complexo, né? Instigante, tá? Ele vai ter outro resultado. Então, eu acho que essa preocupação é totalmente desnecessária, não tem mais espaço para isso, né? Há um tempo atrás, né, nós solicitávamos ali que os professores produzissem cursos online sem instrução, né? Simplesmente o aluno navega pelo conteúdo, interage com aquele conteúdo, né, tem algum processo de avaliação automatizado pelo próprio sistema, mas o professor ele não está sendo substituído, porque aquele professor foi necessário para preparar aquele material. Sem o conhecimento, sem o know-how desse especialista, aquele conteúdo jamais existiria. Então, por trás de todo um bom conhecimento autoinstrucional disponibilizado, tem um cara super especializado que pesquisou, que preparou um material, né, capaz de promover uma interação, uma aprendizagem significativa com aquele aluno,
né? Então, assim, ó, eu acho que o professor, ele mantém o seu papel, porém, ele assume funções diferentes nesse processo, nessa reconfiguração, nesse redesenho de sala de aula, de ambiente de aprendizagem, né? Então, porque a gente sempre tem, né, esses profissionais por detrás. Tu pode, por exemplo, pegar um bom sistema desenvolvido por um bom analista de sistema. Então, tu tem aquele cara lá super especializado. Se esse sistema funcionou para que você pudesse operar nele, navegar nele, é porque tu tem por trás um especialista, né? O computador por si só, ele não vai produzir isso. Ele precisa receber comandos, né? Então, eu acho que é nesse sentido que não existe a necessidade dessa preocupação. Acho que vamos nos preocupar com coisas mais relevantes, né? Porque da mesma maneira que tu precisa desenvolver essas habilidades socioemocionais no aluno, para que ele aprenda a aprender. Por quê? Porque o mundo do trabalho é um mundo de transformação constante. Tu não consegue mais preparar um profissional para uma sociedade que está em constante modificação, né? O aluno, ele entra no curso, no final do curso, o ambiente de trabalho já passou por 500 transformações. Então, tu precisa preparar uma pessoa que aprenda a aprender constantemente, né? Que aprenda a usar essa plasticidade neurológica, usar de maneira adequada, porque a sociedade, ela está em acelerado processo de transformação. Então, a gente não consegue mais preparar um profissional que vai chegar ali e vai ter o mercado certinho para aquele perfil que a gente preparou ele. Por isso que a formação tem que prever, né, um aluno mais crítico, mais reflexível, né, que aprenda a trabalhar em equipe, que aprenda a aprender constantemente e aonde aprender, né? Então, é uma pessoa que tem que ter essa resiliência, essa adaptabilidade às transformações da sociedade. Obrigada. Pessoal, a gente ainda tem um tempinho. Então, eu vou fazer, então, a última pergunta, né? Então, se não temos mais aqui a participação do pessoal, que tu já comentou um pouquinho agora, né? Qual é o papel do professor na sala de aula invertida e o papel do aluno na sala de aula invertida? Os papéis, né? Tu colocaste agora um pouquinho aí, né? O professor, ele passa a ser um orientador, né? Um orientador especializado, um especialista, né? E eu acho isso muito bom, porque o professor, como eu falei antes, né? Ele estuda tanto, né? Ele é um profissional, assim, que dedica muitas horas de estudo, de pesquisa, na pós-graduação, né? E a gente vê que ele perde muito tempo, às vezes, numa sala de aula, só dando palestra, explicando um conteúdo, quando ele poderia potencializar, né, essa sua especialização, essa sua capacidade, né, em atividades mais criativas, no qual ele é mais demandado, né, pelo aluno, né, porque no momento em que o aluno vai aplicar, é que ele vai se deparar com as suas dúvidas e ele vai contar com aquele especialista para orientar a atividade prática dele, a sanar as dúvidas que ele tem, a resolver problemas que ele vai enfrentar na sua prática, né, no dia a dia, né, que são problemas significativos, né, e o aluno, ele precisa assumir a responsabilidade pela sua aprendizagem.
ele precisa assumir, não pode, ele tem que sair do papel de mero espectador, de um passivo, de uma pessoa que recebe só conteúdos e não interage com esse conteúdo, né? E não questiona, não desenvolve o seu senso crítico, né? E a gente tem um senso crítico muito aguçado quando é pequeno, né? No ensino tradicional, muitas vezes, isso vai sendo tolhido aos anos, né? Em que a gente tem que sentar bonitinho, ouvir, né? E a gente só é solicitado no momento da avaliação, correto? Só no momento da avaliação que tu tem que mostrar ali para o professor que tu aprendeu. E muitas vezes a gente decorava o conteúdo. Por quê? Porque a gente não aplicava esse conteúdo, né? A gente não aplicava, não via a aplicabilidade desse conteúdo porque não tinha muito tempo, né? Geralmente tu tinha a tarefa que era realizada em casa, aí tu tinha a dúvida, quem é que tirava a tua dúvida? Teu pai, tua mãe, teu irmão, né? Alguém que soubesse, que pudesse te auxiliar. Quando, na verdade, se tu vais fazer essas atividades em sala de aula com o aluno, quem vai tirar a dúvida é o professor. Então, ele vai conseguir propor atividades mais extensas, mais complexas, porque ele vai estar ali para tirar essas dúvidas dos alunos. Então, acho que esses papéis, né, eles realmente tiram tanto o aluno quanto o professor da zona de conforto, né? Porque venhamos e convenhamos, é bastante confortável também para o professor preparar uma aula expositiva, você ocupa toda a aula expondo, então pronto, cumpri meu papel, dei uma tarefa para casa. O aluno lá só assistiu, né, passivamente aquele conteúdo, né, não precisou aprender, não precisou de mais habilidades cognitivas, né, para aplicar aquele conteúdo, aquele conceito aprendido, né? Então, a sala de aula invertida, né, e outros modelos, assim, híbridos, não só também focando na sala de aula invertida, mas eu sou apaixonada pela sala de aula invertida. Então, eles tiram ambos da zona de conforto. Exige muito mais desses dois atores importantes do processo de ensino-aprendizagem. Obrigada. Eu acho que a exigência que tu coloca não é assim de ter muito mais trabalho, mas é de se colocar realmente na condição, o professor, né, e o aluno também, como tu falaste, de não só ficar nessa atitude passiva, né, mas também de se colocar na condição de ele ser o próprio ator também, né, dessa aprendizagem. Que é isso, o pessoal ali comentou, né, seria bom que os alunos já estivessem acostumados com essa metodologia, né, desde o ensino médio, para que essa mudança fosse menos drástica, né, a cultura conteudista que vem do ensino básico. Os alunos de escolas privadas, né, eles já têm, porque no Brasil a sala de aula invertida ela já é aplicada em muitas escolas, tá? O Dante Alighieri, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Península, em universidades como a Unisal, a Uniamérica. Então, a gente vê que instituições privadas já utilizam a abordagem da sala de aula invertida, tá? O que falta é isso chegar nas instituições públicas de ensino, né? E aí, por isso que eu destaquei essa questão também econômica, né? E do investimento que nós precisamos ter nas instituições públicas, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa fragmentação, essa segmentação, essa exclusão, né? Há uma disparidade muito grande ainda, né? Entre no investimento que se tem no ensino privado com o ensino público, né? Então, mas existem muitas experiências da sala de aula invertida já em escolas, né? E os alunos, mesmo no público, eles já utilizam tecnologia. Então, eles esperam, né? O Morin afirma isso categoricamente. O aluno que ele já utiliza alguma tecnologia no ensino fundamental,
né? Todo aluno tem o seu celular, sabe mexer no celular. Alguns professores já utilizam, permitem o uso dos celulares em sala de aula, né? Isso na situação, estou me referindo antes da pandemia, alguns professores já utilizam. O aluno, quando chega no ensino superior, ele logicamente espera que o professor utilize, né, a tecnologia. E uma das coisas que a gente precisa pensar também é aproximar um pouquinho mais a universidade do trabalho de extensão, né, de inovar, de propor ações no ensino fundamental, no ensino básico, né? Já tem aí algumas experiências, né, das universidades propondo projetos, né, de atuação nas escolas básicas. Isso é fundamental, porque a universidade, se espera que a universidade não apenas fique formando alunos para o mercado profissional de trabalho, mas que ela contribua com a sociedade no ensino, em outros pontos, né? Principalmente no ensino fundamental. Né? A universidade é um centro de produção de conhecimento, né? E precisa interagir mais com a sociedade, aproximar mais da sociedade, né? Estar mais próxima da sociedade. Eu acho isso fundamental. Então, tá, professora, a gente já está chegando ao teto da nossa, né, finalização. Eu deixo, então, para as suas considerações finais, depois eu tenho mais uns recadinhos e a gente encerra, então, a atividade. Perfeito. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, de interagir com os colegas, né, de poder partilhar com vocês, né, a minha experiência, né, de pesquisa sobre a sala de aula invertida e também de aplicação da sala de aula invertida. Tá? Eu disponibilizei para a Aline, né, um material didático autoinstrucional, né, que ela pode disponibilizar para vocês, inclusive tem um videozinho bem curtinho lá, né, que explica o modelo da sala de aula invertida, então eu gostaria que ela compartilhasse. Também nós temos na página da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da Universidade, nós ofertamos alguns cursos, né, de capacitação que são abertos, né, claro que cada curso a gente tem um público-alvo específico, né, e estamos disponíveis aí para atendê-los, né, naquilo que for possível, né, diante das nossas condições e realidade, que eu sei que, assim, o trabalho remoto, ele demanda bastante tempo, né, tá, e uma das coisas importantes, né, que a gente observa também, é que muitas vezes, quando a gente pensa no ensino remoto, a gente acaba duplicando a quantidade de material que o aluno precisa estudar, né, porque a gente perde um pouquinho esse limiar, né, de quantidade de conteúdo. A gente acaba disponibilizando muito conteúdo, querendo suprir, né, a demanda, e acaba se excedendo. A gente precisa ter esse foco também, né, na quantidade de materiais. Mas isso acontece com a gente também, né, porque a gente no ensino remoto acaba se impondo mais atividades, né, e estando muito mais em contato com a tecnologia. Tá? Então, eu queria agradecer a todos. Muito obrigada, Aline, obrigada pelo convite, obrigada a todos os colegas, né? Desejo a todos um ótimo trabalho e um ótimo retorno, né? Quando esse sistema de pandemia permitir, né? Que tenhamos todos um ótimo retorno. Bom, obrigada e um grande abraço. Nós que agradecemos imensamente, né, o aceite do nosso convite, né, a sua participação aqui, tenho certeza, né, que contribuiu muito para esclarecer mais, né, sobre esta temática, que é sala de aula invertida e ensino híbrido. Eu gostaria de comentar, então, que esta gravação será disponibilizada junto com a apresentação, né, assim como as outras apresentações e as outras gravações. Esse material que a professora Eliezer comentou também, logo a gente vai estar disponibilizando. E gostaria de convidá-los, né, nós temos ainda algumas atividades do ciclo, então, dia 16 nós temos de manhã empreendedorismo, conceitos e ferramentas, 16 à tarde, uso de trilhas interpretativas para integrar áreas afins
e desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão. Dia 20, pela manhã, nós temos ferramentas de compartilhamento de informações, gestão e execução de projetos de pesquisa. E 20 à tarde, nós temos fundamentos teóricos e exemplos práticos para o desenvolvimento da escutativa em sala de aula. E dia 23, a professora falou em metodologias, nós vamos ter aqui conosco o professor Ricardo Fragelli, da UNB, né, criador do método 300, né, o rei e a rainha da derivada, né? E ele vai estar conosco dia 23 falando sobre aprendizagem ativa e colaborativa. Então, são essas as próximas atividades do ciclo. Nós agradecemos a presença de todos, agradeço também aos colegas da DED que nos deram apoio aqui na transmissão dessa atividade. Uma boa noite a todos, né? Um bom resto de semana e muito obrigada a todos. Tchau, tchau.